Bem, então, eu queria aproveitar esse restinho da nossa aula para mostrar possíveis fontes que vocês podem consultar para fazer um trabalho, né? E essas fontes, você pode usar para fazer um artigo, um TCC, uma dissertação. Isso é um assunto sempre que eu gosto de conversar com os meus alunos, né? Eu vejo que muitas vezes vocês procuram no Google, a maioria das vezes, aliás. Não tem problema nenhum em procurar no Google. O problema, quer dizer, na verdade tem um problema, né? O problema é que vocês ainda não têm, pelo menos a maioria, ainda não tem a maturidade, a experiência suficiente para filtrar um material de boa qualidade em relação a um material de péssima qualidade, né? Então, processos químicos, você joga lá no Google e o que aparecer, blog do Juca, fale com seu Zé, vocês vão pegando e vão copiando e colando. O problema não é copiar e colar, você pode referenciar Fônia, segundo, Castro 2010, né? Mas também o problema é pegar fonte ruim, né? Então, eu falo, na dúvida, não vai no Google, cara. O Google é uma furada. Tem bases de artigos muito boas e que você não cai nessa armadilha. Então, quando eu oriento TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, eu proíbo pegar qualquer coisa do Google. Você tem que ir direto lá ou na base Scopus, ou no portal de periódico da CAPES, né? E aí você já vai na certa, já vai, né? Não deixe usar referência de site nenhum, a não ser que seja assim, site oficial. Eu quero pegar dados do IBGE. Beleza, pode pegar lá, dados do IBGE, né? Quero pegar dados do Instituto de Segurança Pública, lá do ISP, tem índice de, né, mortalidade, não sei o quê, latrocínio. Pode pegar. São dados oficiais. Estão num site, mas são dados oficiais, né? Eu quero estudar sobre o coronavírus. Eu vou lá no DataSUS, vou lá no site do Ministério da Saúde e pego. Aí é uma coisa, aí pode. Aí pode pegar dados de site. Agora, blog, matéria de LinkedIn. LinkedIn qualquer um entra lá e fala o que quer, né? Não tem, né? Não tem fundamento nenhum, não tem. Então, quer dizer, a não ser uma pessoa já com muita experiência que pode ler uma matéria no LinkedIn e falar, não, esse cara escreveu uma boa matéria, um bom artigo. Mas fora isso, né? Então, assim, eu gosto de dar o trabalho para vocês, mandar fazer um artigo, mandar fazer um trabalho, mas eu gosto de mostrar os caminhos também. Eu gosto de ter esse papo com vocês, um papo que ninguém teve comigo quando eu fiz a graduação, né? Ninguém me mostrou aonde que eu podia consultar, aonde que eu poderia encontrar bons artigos. Eu fui aprendendo à medida que eu fui fazendo mestrado, doutorado, e aí eu fui aprendendo, né, meio que por conta própria, né? Bem, então, o nosso trabalho, vamos comentar lá do nosso trabalho, né? O que eu falei para vocês fazerem? Falei para vocês fazerem o seguinte: o nosso trabalho ele consiste, temos aí uma introdução, né? Introdução. Depois você vai descrever o problema, descrição do problema. Aí, uma vez que você se deparou com um problema e não sabe como resolver, você vai pesquisar na literatura, né? Como é que as pessoas resolvem
problemas parecidos. Então, aí é a fundamentação teórica, né? Você vai pesquisar na literatura o que os autores falam sobre isso. Então, fundamentação teórica. Aí, baseado na fundamentação teórica, vocês vão fazer a proposta de solução do problema. Depois da proposta de solução, a discussão dos resultados. E, por último, as considerações finais. Considerações finais. Tá? Então, falei para vocês escreverem um trabalho de 12 a 15 páginas. 12 a 15 páginas. Não é isso? Vocês vão usar a figura rica, o conceito da figura rica, pegar um problema real, fazer a figura rica para identificar o problema e depois usar o método TOR2 para tirar uma possível solução. Então, o trabalho foi esse, né? Então, o nosso papo agora, nosso papo hoje, ele vai se concentrar aqui na fundamentação teórica. Então, falei para vocês pesquisarem mais ou menos, né? Mais ou menos 15 artigos ou mais que falem sobre a situação problemática que vocês vão pesquisar, que falem sobre o método TOR, que falem sobre a figura rica, né? A fundamentação teórica ela serve para duas coisas. Ela serve para mostrar que você fez uma pesquisa ampla sobre como é possível resolver aquele problema. E uma vez que você propõe uma solução, o leitor fala assim, não, isso não é uma ideia maluca da cabeça dele. Ele fez uma pesquisa, olha só a fundamentação teórica dele. Ele estudou o que é figura rica, ele estudou o que é o método TOR2, ele estudou um monte de coisa, o que é método multicritério, o que é tomada de decisão. Ele estudou tudo isso e, baseado em tudo isso que ele estudou, ele está propondo essa solução. Então, não é uma ideia maluca da cabeça dele. É uma ideia fundamentada em grandes autores, né? Então, a ideia é essa. É para isso que serve a fundamentação teórica. E por isso que eu falo para vocês sempre pegarem por exemplo, quando eu oriento TCC, dissertação, eu falo, não, esquece livro, esquece site, esquece essa blog, eu quero fundamentação teórica feita com artigos. Entendeu? E, de preferência, artigos recentes. Tem que pegar artigos dos últimos 5 anos, que aí mostra que você está no estado da arte, você está acompanhando a evolução da ciência, né? Então, aqui, os últimos 5 anos. Então, vocês vão pegar aqui de 2015 a 2019. Eu sou avaliador de vários congressos e de várias revistas, no Brasil e fora do Brasil. Então, no Brasil, eu sou avaliador do Encontro Nacional de Engenharia de Produção, do ENEGEP, sou avaliador do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, sou avaliador do SIMPEP. Então, todos os grandes congressos do Brasil na área, eu sou referi parecerista. E em muitas revistas também, nacionais e internacionais.
Quando eu pego um artigo, uma dissertação, um trabalho para avaliar, com várias referências velhas, 2004, 98, já conta com a minha natural má vontade. Eu já vejo como um trabalho ruim, um trabalho feito com desleixo. Você simplesmente jogou ali, procurou meia dúzia de artigos, copiou e colou. Artigo tem que ser atual, tem que ser recente, não pode ser velho. Aí você fala, professor, nunca posso usar artigo velho? Pode, mas tem que usar com moderação. Alguns artigos em determinados assuntos são referências, são basilares. Então, por exemplo, se eu for falar do método HP, o Analytic Hierarchy Process, inevitavelmente eu vou achar referência de 1980, do Thomas Sachs, eu vou achar referência de 1994, do Saat também. Então, mas espera aí, ele foi o cara que inventou o método HP. Então, é natural eu ir lá naquele artigo velhão que ele criou o método. Então, posso citar esse artigo. Se eu for falar, por exemplo, de matemática nebulosa, se eu for falar de lógica fuzzy, eu posso citar o Zadé. O Zadé criou a lógica fuzzy. Ele tem um artigo chamado Fuzzy Sets, que é quando ele apresentou para o mundo a lógica fuzzy, foi em 1965. Então, não tem problema nenhum, eu posso referenciar um artigo de 1965. Mas nesses casos, o cara, todo mundo sabe que ele é o bambambam daquele assunto, ou quando ele criou aquela teoria, aí eu posso citar. Agora, o cara falou sobre PDCA, aí eu vou pegar um artigo de 2004 para falar de ciclo PDCA. O ciclo PDCA todo mundo fala o tempo todo, tem um monte de artigos sobre isso. Eu posso pegar um artigo de 2019 para falar sobre o ciclo PDCA. Então, assim, tem que ter bom senso. Eu falo, pesquisa científica é em cima de artigos e artigos recentes. Para usar artigos velhos, eu posso usar, mas eu tenho que usar com bom senso. E a gente fica mais chateado, mais irritado quando a gente pega um monte de artigo velho nas referências do aluno, porque não é difícil de achar referências recentes. Não é difícil. Mas o problema é que vocês, na maioria das vezes, não sabem onde elas estão. Esse que é o problema. E nenhum professor fala. Se o professor não fala, você não tem como adivinhar. Alguém tem que te falar, fulano, olha só, entra nesse site aqui, parará, parará, faz o teu cadastro, que você vai conseguir ver os artigos. Se ninguém te falar, você não tem como adivinhar. Aí, o que você faz? Joga no Google Acadêmico. O Google Acadêmico é outra porcaria. É outra porcaria, Google Escolar. Tem tudo misturado, coisa boa com coisa ruim, é outra porcaria. Eu não deixo meus alunos usar. Então, nós podemos pesquisar aí no portal de periódico da CAPES, podemos, no caso da engenharia de produção, podemos pesquisar no repositório lá do ENEGEP, do Simpósio de Engenharia de Produção, do SIMPEP, nos anais do SBPO, Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Então, tem vários lugares onde a gente pode pegar. Tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pesquisa no repositório do Encontro Nacional de Engenharia de Produção. E eu acredito que deva ter também, com relação à química, deve ter lá na Sociedade Brasileira de Química, deve ter um repositório lá de artigos também, da Sociedade Brasileira de Química, assim como de todas as outras áreas, todas as outras engenharias. Bem, então vamos lá. Então, vou botar aqui no Google. Então, vamos colocar assim, Abriu o Google aí para você, Margareth? Está vendo aí o meu? Abriu, sim. Abriu? Então, vou colocar lá, ANAS ENEGEP.
você quiser acompanhar, pode acompanhar junto. Ó, é o primeiro que abriu ali, ó, Anais Enegep. Primeira coisa, o que são os anais de um evento? O que acontece é o seguinte, ocorre todo ano o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, onde as pessoas submetem os seus artigos para avaliação, para serem apresentados lá na Enegep. Esses artigos são avaliados, alguns são aprovados, outros reprovados. Os aprovados são apresentados, os autores têm que ir lá e apresentar esse trabalho. E aí, ao final do congresso, ao final do encontro, todos esses artigos são reunidos, é feita tipo uma coletânea, um livro composto pelos artigos que foram apresentados, que foram aprovados e apresentados. A essa coletânea de artigos se chama anais, anais do evento. Anais do SBQ, anais do Enegep, anais do Simpep. Então, quando falar em anais de um congresso, você já sabe que os anais é essa coletânea de artigos que foram apresentados. Lá fora, os anais recebem o nome de proceedings, como está ali. Ó. Então, anais é a mesma coisa que proceedings, lá fora. Então, você clica aqui, ó, e aí vai abrir essa página aí, ó, que são os anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Para você que faz engenharia química, já é uma pista, que deve ter também um lugar onde tem os anais da engenharia química, do Simpósio Brasileiro de Química. E aí você vem aqui, ó, pesquisa de trabalhos. Ele já te dá a opção, ó, por ano, por autor e, se você quiser, uma palavra em particular. Então, eu posso vir aqui por ano, ó, se você quiser procurar, eu quero ver o que o Marcos, se o Marcos apresentou alguma coisa em 2019. Você vai lá, digita o meu nome, pesquisar. Ele vai te apresentar uma lista, ó, com todos os artigos que eu participei. Ó. Programação linear como ferramenta de apoio à decisão. Ó. O Kaique foi meu orientando de TCC no Senai. Então, o TCC dele acabou virando um artigo. Foi apresentado no ano passado. O apoio à decisão por meio do método TOPSIS. Foi o Lucas Chagas, que foi me orientando também no Senai. Estabelecimento de uma estratégia de obtenção de crédito do BNDES. Isso foi do João Pedro, foi me orientando também em outra faculdade. Então, todos os trabalhos que eu oriento necessariamente viram artigos. Necessariamente. Não existe a possibilidade de orientar um trabalho e o aluno sair sem artigo. O aluno sempre, toda vez que oriento, o aluno sai, se forma com um artigo debaixo do braço. E aí, se você quiser ler algum deles, é só você clicar em cima e o artigo abre. Ó. Você tem acesso ao artigo completo. Está lá, ó, Senai, programação linear, como ferramenta de apoio à decisão de microempreendedores. Né? Então, tem lá toda a parte matemática, tem aqui a explicação do problema. Você olha só, observa que o artigo do Kaique está exatamente com a estrutura que eu passei para vocês. Ó. Introdução, aí ele fala genericamente sobre a Feira Livre. Descrição do problema, qual é o problema que ele quer resolver. O problema que o Kaique quis resolver o feirante ele tem uma banca que tem um espaço limitado, e aí qual seria o mix de produtos que ele deveria disponibilizar nessa banca que trouxesse o maior retorno para ele, considerando a demanda de cada produto, de cada mercadoria. Né? Também é só falar, é só ele colocar na banca aquilo que é mais caro, que dá o maior lucro. Mas acontece que ele não tem a garantia de que ele vai vender tudo, né?
Não adianta ele comprar só filé mignon, porque ele não tem demanda para comprar todo o filé mignon dele. Então, esse foi o problema dele. Então, aí ele explicou o problema, ó, fez um mapa mental. No nosso caso, nós vamos fazer uma figura rica, né, uma rich picture, para entender o problema. Depois, ó, fundamentação teórica. Ó, aí ele visitou os autores, ó, Kotler, Oliveira, 2012. Né? Ele foi visitando os autores, ó, Belfiore Fávero, 2013, Santos, 2015, ó, Ilian Lieberman, 2013, por aí vai. Já está meio velhinha essas referências dele, mas tudo bem. E aí ele fez lá o mapeamento do processo, né? E aí entrou na parte de modelagem matemática para ver qual era a combinação de produtos que ele deveria colocar lá na banca do feirante. Ó. Então, ele usou um assunto chamado programação matemática. Né? Aí as restrições, etc. Né? Aqui é a modelagem, a solução do modelo, a solução que o modelo deu. E aí, ó, item 5, discussão dos resultados. Aí ele discutiu se aquele resultado era coerente ou não para a realidade do feirante. E, no final, considerações finais. Ó. Que aí ele comentou se deu certo ou não a ideia dele. Aí você me pergunta assim, mas professor, por que essa gastura, né, de ter que ir pegar especificamente no site do ENEGEP, nos anais do ENEGEP? Porque pelo seguinte, quando o risco de você pegar um material de qualidade ruim é muito pequeno. Ele existe. Eventualmente, eu encontro um ou outro artigo de qualidade ruim. Mas é muito mais difícil de você achar alguma coisa ruim aqui do que no Google, ou no Google Acadêmico. Entendeu? Então, por exemplo, aí você vai falar, mas por que isso acontece, professor? Por causa do seguinte, como é que é o processo de submissão e de avaliação desses trabalhos? Esses trabalhos, até eles entrarem aqui nesse repositório, isso deu muito pano para manga, isso não foi a Bangu. Né? Primeiro, nós fizemos um draft do trabalho, um rascunho, né? Então, que normalmente leva mais de um ano, a gente trabalhando em cima do artigo, e aí a gente submete. Quando a gente submete, é porque vocês não estão muito inteirados nesse processo, né? Mas, por isso que eu estou explicando, para você poder entender. Então, a gente submete no site lá do ENEGEP. Por exemplo, acabou agora, se não acabou, está para acabar a submissão para o ENEGEP desse ano. Esse ano ia ser lá em Foz do Iguaçu, só que parece que vai ser cancelada por causa da pandemia. Então, a gente submete o artigo. Aí, o que acontece? Eles observam a área do artigo, é tomada de decisão, então tem que procurar 3 especialistas sobre tomada de decisão para corrigir esse artigo. Então, eles buscam, no caso do ENEGEP, eles só pode ser doutor no assunto para corrigir. Então, eles vão procurar 3 professores que têm doutorado em tomada de decisão. Por exemplo, eu sou avaliador do ENEGEP, eu sou um deles. Né? Então, eles vão procurar 3 professores que têm doutorado naquele assunto daquele artigo. E aí vão dar o artigo para os 3 corrigirem. E aí cada um vai dar uma nota e no final vai dar uma média e haverá uma nota de corte, né? Os artigos que tiverem média a partir de 7 estão aprovados. Menos de 7 está reprovado. Então, e aí depende do ano, depende das médias, né? É claro, ele tem uma quantidade limitada de salas, né, para apresentar. Esses trabalhos são apresentados. Então, ele tem uma quantidade limitada de salas. Ele fala assim, olha, eu só tenho 200 vagas para apresentar artigos. Foram 2.000
submetidos. Então, de 2.000, eu só posso selecionar 200. Então, faz a nota de todo mundo, a média de todo mundo. E aí, os 200 primeiros são os 200 que vão apresentar. O resto está reprovado. Então, observa só. Então, é um processo muito rigoroso, muito criterioso para aprovar esses trabalhos, né? Não é qualquer trabalho que é apresentado no Enegep. Você compete com centenas de trabalhos. Ano passado, se eu não me engano, foram 2.000 artigos submetidos. Eles aprovaram 400 e pouco. Então, quer dizer, para cada 5 trabalhos, só um foi aprovado, né? E como gera essa nota de corte, os trabalhos que foram apresentados foram os 400 melhores. Então, quer dizer, é só o top, né? Só a nata dos artigos. Então, aí garante que você está acessando um trabalho de boa qualidade, um trabalho que foi avaliado criteriosamente. E por que eles colocam 3 professores? Porque se um professor fizer uma avaliação, como é que eu vou dizer? Fizer uma avaliação mais frouxa, né? Mais permissiva, não, tá bom, vou aprovar. Provavelmente isso não vai acontecer com os outros 2. E assim como eu posso ter um professor permissivo, eu posso ter outro super rigoroso para fazer o fiel da balança, né? Então, por isso que são sempre, no mínimo, 3 professores corrigindo cada trabalho. Então, é por isso que você tem a garantia que está acessando um trabalho de boa qualidade, seja no Enegep, seja lá no SBQ, né? Seja no SBPO. Por isso que o bizu é você montar o seu TCC, montar o seu artigo, trabalho de disciplina, sempre procurar o repositório, os anais do evento da sua área, né? Então, como eu falei, o que você vai fazer, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Ao invés de botar o nome aqui, então, 2019, eu vou colocar aqui apoio multicritério à decisão. O trabalho de vocês é sobre o TOR 2. O TOR 2 é um método multicritério, né? Então, eu vou colocar aqui em pesquisa, multicritério. Vou botar em pesquisa 2019, vou botar em pesquisar. Todo trabalho que tiver a palavra multicritério, ele vai... Ó, quantos trabalhos apareceram? Dezenas de trabalhos. Então, repara, você não tem necessidade nenhuma de buscar isso no Google. Nenhuma, né? Tem muito trabalho bom aqui. Então, vou lá, ó, educação, temática, uma contrapartida da revisão da literatura. Análise de contribuições. Aí você vê mais ou menos o que tem a ver com o seu trabalho, né? Eu quero, sei lá, eu quero comprar um equipamento. Eu quero, por exemplo, o trabalho que o Felipe fez, eu quero usar o método SAPEVO-M para comprar máscaras, né, de proteção individual. Então, análise de decisão multicritério aplicada aos problemas do contexto de saúde. Opa, pode ser interessante esse artigo, né? Ele usou multicritério e problema de saúde, então o Felipe poderia ter utilizado esse artigo para a revisão dele, né? Para a fundamentação dele. Ó. Clicou, ele vai lá, ó, tá lá, abriu o artigo completo. E aí ele vai dar uma lida geral, uma lida rápida, para ver se o trabalho interessa para ele ou não, né? Então, tem lá, parará, ele vai dizer quais são os métodos, a pesquisa operacional aplicada a problema de healthcare, né? Então, aqui tem um monte de coisa interessante.
E repara o seguinte, se você for lá no final do artigo do ENEGEP, se você for lá no final, ele próprio já vai te dar a dica de outros bons artigos, né? Porque quem faz um trabalho de boa qualidade, normalmente referencia outros trabalhos de boa qualidade. Então, aqui no final, provavelmente, ele já vai te dar a dica de bons trabalhos. Ó, esse aqui de 2015, provavelmente é um bom trabalho. Ó. Multicriteria e multiobjetivo, ó, pode ver que é até de evento internacional. Ó. Então, se eu quiser achar esse trabalho, aí sim eu posso utilizar o Google. Eu venho aqui, copio e colo, ó, mas eu já sei o que eu estou buscando no Google. Não estou buscando qualquer coisa. Eu não botei a palavra multicritério no Google. Né? Eu estou procurando esse trabalho aqui especificamente. Aí eu posso usar. Eu vou lá no Google para tentar achar esse trabalho. Porque se esse trabalho foi citado nesse artigo é porque ele é bom. Então, venho aqui e procuro. Vamos ver se a gente consegue achar. Aí, já apareceu, está aqui ele, ó, da editora Springer. Né? Então, vou lá e acho um artigo de excelente qualidade. Olha lá. Multicritério, multiobjetivo, model for risk, nananana. Né? Mas vê que o próprio artigo do ENEGEP já me dá o bizu de outros bons artigos. Né? Vê que esse cara aqui, vê que esse cara aqui seguiu à risca o que eu falei de artigos atuais, né? Ó, 2016, 2017. Ó, esse aqui é de quando? É 2012, mais ou menos, ó, 2018, né? Vê que não tem nada aqui de 1994, 2001, tudo referência, ó, 2013, 2014, quer dizer, né? 2017, tudo referência, 2015, referências atuais. Né? Então, eu quero achar esse artigo aqui, beleza. Eu vou lá e aí eu posso procurar no Google, jogo lá no Google para ver se eu acho esse artigo. Jogo lá, aí eu vou achar o artigo. Está lá, já apareceu, é o primeiro. Mas eu sei o que eu estou buscando. Eu sei que esse artigo é bom, está ele lá. Né? Então, o ENEGEP, o repositório do ENEGEP é ótimo, que é bem organizado, é fácil de achar. Eu sempre gosto de ensinar ele para vocês. Né? Só que tem que ter alguém para falar, né? Tem que ter um professor para falar, porque você não tem como adivinhar, pô. Esse repositório está lá. Né? Você vê, isso eu abri um artigo só que eu abri. E olha quantos nós temos lá, né? Temos vários e vários e vários e vários. Ó. Você pode consultar sobre multicritério. Método HP, né? Investimento em indústria vinícola, estudo sobre implantação em indústria de pequeno porte, biodiesel, enfim, tem aqui uma infinidade aqui de trabalhos interessantes que vocês podem consultar. E, detalhe, nós ainda estamos aqui em 2019, todos esses artigos são de 2019. É provável, possivelmente, em um ano só no último ano, vocês já conseguem achar as 15 referências que eu pedi para a fundamentação teórica. Só no ENEGEP de 2019. Né? Porque se você for aqui, tem de todos os outros anos. Se o seu assunto, vamos supor, meu assunto é muito específico, não achei nada no site aqui em 2019, nesse ano, não achei nada. Então, beleza, então vou para 2018. Começa do mais recente para o mais velho. Então, vamos procurar em 2018. Botei 17 sem querer. Vamos procurar em 2018.
Aí eu posso botar lá de novo, ó, multicritério, tudo que tiver multicritério vai aparecer, ó. Recolhimento de indústria 4.0, as principais temáticas, apoio multicritério à decisão no Brasil. Então, tudo que tiver vai aparecer aqui. Se eu estou dando um exemplo, né? Eu dei multicritério, mas poderia ser qualquer outro assunto, né? Só botei multicritério porque tem a ver com o trabalho que vocês vão fazer na disciplina. Tá? Então, análise multicritério para a escolha de fornecedores de uma empresa de piscinas plásticas. Foi lá, abriu, o artigo abre. Né? Está lá o artigo completo. Tá? Bem, então, e aí em cima desse artigo você vai pegar um trecho e vai fazer uma citação direta ou uma citação indireta, e na próxima aula eu pego o finalzinho da aula para explicar como é que vocês fazem isso. Citação direta, muita gente tem dúvida, então na próxima aula eu dou uma palhinha como é que vocês vão fazer a citação direta ou citação indireta e colocar as referências lá no final, tá? Mas eu gosto de cada hora falar assim um pouquinho para não saturar muito a mente, né? Vai soltando aos pouquinhos e aí vocês vão interiorizando. Hoje eu só queria mostrar os repositórios, né? Os anais lá do Enegep. Então, aqui você pode consultar, né? E aí você pode consultar o que você quiser. Né? Até coisa de química você deve achar aqui. Vou botar aqui processos químicos. Vamos ver se aparece alguma coisa. Embora não seja da química, não apareceu. Ó. Metodologia QFD no processo de desenvolvimento, ó. Componentes químicos por componentes vegetais. Ó. O conceito do produto envolve a substituição de componentes químicos por componentes vegetais, dando um caráter mais ecológico. Né? Então, você pode procurar o que você quiser, e aí, é o que eu falei, você vai sempre buscando do mais novo para o mais antigo. Então, é super simples de mexer, super organizado. Né? Então, aquelas 15, eu falei que vocês têm que pegar no mínimo 15 referências, vocês podem pegar todas as referências daqui, desse repositório do Enegep. Mas então, aí, professor, é daquele jeito que eu coloquei no meu artigo que eu não sabia como colocar. Eu vou explicar. A gente põe... Na próxima aula eu vou explicar, passo a passo, como é que você monta uma citação. Tá? Tá. Aí vocês vão... Não estava de todo errado, não, do jeito que você fez. Mas eu vou explicar, aí essa dúvida vai desaparecer. Eu só queria hoje aproveitar para mostrar para vocês aonde vocês podem buscar um material de boa qualidade. Né? Aonde vocês... Então, você já sabe que aí você... Na próxima aula eu vou mostrar, eu vou falar sobre citação, na outra eu vou mostrar outro repositório bom também, que é lá do Simpep. Vou mostrar, vou baixar, vou explicar. Na próxima aula eu falo sobre as citações. Tá? Então, então é só entrar lá no Google, Anais Enegep, já é o primeiro site que aparece, e vocês vão lá e começam a pesquisar o assunto que vocês querem. Né? Não precisa ser só multicritério, posso colocar tomada de decisão, tem a ver com vocês também, ó, tomada de decisão. Né? Então, vou lá, tudo que aparecer tomada de decisão, os artigos vão aparecer lá. Ó. Modelo estatístico, aí você, mas modelo não, estatístico não tem nada a ver, o método TOR não é estatístico. Variável, prática, não. Um estudo, uma empresa do setor de eletrodoméstico, não tem nada a ver. Né? E aí você vai procurando QFD, não tem nada a ver com o nosso trabalho. Aqui pode ser análise da utilização de modelo multicritério como ferramenta de auxílio a grupos para o gerenciamento de portfólio de projetos. Pode ser interessante. Né? E por aí vai. Então, deu para entender mais ou menos qual é a coisa? Deu. O espírito da coisa,
o que eu estou falando. Isso não vale só para a minha disciplina, não. Vale quando você for fazer o seu TCC, quando você for fazer o seu mestrado, o seu doutorado. O espírito da coisa é você saber aonde buscar um bom material. Porque quando você joga no Google, o Google é um mundo, né? E aí você já tem que ser muito cascudo, muito experiente, para saber se um determinado artigo, se um determinado PDF que você achou no Google, ele é bom o suficiente para você citar no seu trabalho. Quando você entra num repositório desses, você já quase não tem essa preocupação, porque tudo que está ali é bom, entendeu? Então, essa que é a questão. Então, mando sempre meus alunos buscarem aí. Há outros repositórios, né? Depois eu vou mostrando aos poucos, né? Um aluno, até no outro dia, eu dei essa mesma aula, né, essa mesma explicação, falou, professor, é pena que eu já fiz o meu TCC, caramba, isso aí que o senhor está falando é fantástico, pô. Porque você consegue fazer um TCC, um artigo, tal, sem nem pisar na biblioteca. Porque entrou nesse repositório aí, eu consigo achar tudo o que eu preciso. Não preciso comprar livro, não preciso ir na biblioteca, não preciso pedir emprestado, não preciso nada. Está tudo aí. Eu falei, está tudo aí. Está tudo aí. Você não precisa gastar dinheiro, não precisa ir na biblioteca, não precisa nada. É só saber buscar no lugar certo. Né? Só saber que você vai escrever o seu trabalho numa boa. Bem, então é isso que eu tinha para falar. Ficou com alguma dúvida, mano? Não. Não, tá tudo bem? Tá, é porque eu já tinha feito antes um trabalho de pesquisa, assim, Uhum. de química para trocadores de calor. Uhum. E E aí aí? o professor, ele até ensinava onde a gente tinha que pegar as patentes, tudo direitinho. Uhum. Entendi. Isso é bom. Eu não uso muito o Google, não, assim, eu usei o meu, eu acho que a maioria foi do Google Acadêmico Uhum. e um outro site. Entendi. Tá bom. O Google, às vezes o Google é muito complicado também. Ele põe várias, ele não filtra direito o que você Não pesquisa, filtra. ele joga tudo lá. Não E você filtra, é tem um que horror. entrar, ficar lendo, ver se É, tem. é um inferno. Né? Aí chega uma hora que você enche o saco, tu pega qualquer coisa. Ah, tá bom, vai isso aqui mesmo e vamos embora. Mas então é isso. Então tá bom. Uhum. Então, semana que vem a gente volta a conversar. Eu vou mostrar como é que você faz essas referências. Como é que você faz citação direta, citação indireta. Como é que a partir de um artigo você referencia aquele artigo. Que você tem que Uhum. referenciar ele no corpo do texto e depois ele tem que aparecer nas referências lá no final. Aí eu vou explicar como é que você monta isso. Tá? A ideia é que Tá, vocês comecem a formar uma massa crítica, uma massa crítica que vocês possam levar para o resto da vida de vocês. Tá bom? tá bom. Tá bom, então. Boa noite, então. Fica com Deus. Boa noite, professor. Fica com Deus. Tchau.